Estamos aqui de segunda a segunda, todos os dias, incansavelmente, sendo renovados aqui na presença do Senhor Jesus e por cada um de vocês. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, eu nunca imaginei que eu fosse ter praticamente quase todos os dias, né? Quase os 365 dias. Não vai dar 365 porque começamos em março, né? Mas todos os dias, incansavelmente, né? De manhã, de tarde, de noite, adorando ao Senhor, declarando a sua palavra, orando junto com vocês, e todo dia às 9 horas da manhã, né, compartilhando uma devocional, ensinando a palavra do Senhor, um capítulo por dia, né, compartilhando as escrituras, aquilo que nós entendemos, estudamos. É óbvio, né, queridos, que ainda pode ser acrescentado muito mais aquilo que a gente compartilha aqui, e você tem toda a liberdade do mundo para compartilhar também, para acrescentar as suas pesquisas, seus estudos e até compartilhar conosco. Nós estamos aqui para aprender com você também, tá bom? Mas aquilo que a gente sabe, a gente quer compartilhar, a gente quer, né, estudar junto com vocês. A gente entende que é uma família só, nós somos um povo só, uma nação só, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos em Cristo e queremos que vocês cresçam junto conosco, tá bom? Vamos lá então? Segunda-feira, né? Que nem o pastor Marcos sempre fala, na sexta, sextou, né? Então, segundou, né? Começou, vamos poder começar a nossa semana aí estudando a palavra do Senhor. Vamos lá, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos lá. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Deixa eu só lembrar vocês que quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, é quando Paulo e Silas, então, eles são presos, lembra que eles começam a cantar e durante a noite as cadeias, as algemas se quebram, né? Eles são soltos, eles não saem da cadeia, né? O centurião que vê as portas do cárcere abertas e ia se matar, ele fala, não se mate, nós estamos aqui. Pois é, eles, bem nesse período aqui, nesse tempo, é desse tempo aqui que essa carta se trata e esses sofrimentos que eles vão começar a falar agora. Então, em versos 1, ele está falando justamente isso, né? Irmãos, vocês mesmos sabem, né, que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, ou seja, né, tem uma razão de ser. Daqui ele justamente começa a falar, então, né, de quando eles foram maltratados, eles foram insultados lá em Filipos, né, que é justamente esse capítulo 16 que eu acabei de citar para vocês, tá? Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, né, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus e vocês em meio a muitas lutas, tá? Então, só para você relembrar, ok? O contexto todo, né? Ou mesmo se você quiser depois dar uma voltadinha lá em Atos dos Apóstolos e ler capítulo 16 e 17, você vai lembrar exatamente de que período, de que tempo. Aqui também tem aquele, lembra do Jason que se levantou também? Isso, exatamente aquele período lá, tá bom? Vamos lá? Aí continua assim, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Então aqui ele está falando assim da motivação deles e da motivação que tem que ser nossa, segundo o Evangelho, né? Ele fala assim, eu vou exortar vocês, tá? Que nós não estamos falando, né, do Evangelho por motivos impuros. Né? O que seriam esses motivos impuros? Tá? Daí ele fala assim, intenção de enganar vocês, né? De ludibriá-los, de usar a palavra para, né, uma condução desonesta da vida de vocês. É isso que eles estão falando, tá? Ele fala o contrário disso, né? Nós somos pessoas que somos aprovados por Deus. Né? E vocês podem... Porque ele nos confiou o Evangelho dele. As boas novas, né? Então, ele reforça a ideia assim, tipo assim, e por essa razão, nós não estamos aqui para agradar pessoas. Então, muitas vezes não vamos falar coisas que vai agradar vocês. O que pode estar agradando ao Senhor. Isso, né? Então, assim, é muito importante, queridos, a gente ter essa característica em nós, porque há momentos que eu não vou poder agradar você para fazer a obra de Deus. Há momentos que você não vai poder me agradar para fazer a obra de Deus, tá?
Daí ele vai falar também sobre bajulação, né? Eu não lembro que versículo, se é o 5 ou 6, acho que é o 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra não foi de bajulação nem de pretexto para a ganância. Ele está falando, nós não ficamos com bajulação para poder tirar dinheiro de vocês, né? Para poder ter algum proveito, né? Daí ele vai falar depois na sequência, muito pelo contrário, nós não lemos ainda, mas você vê que ele vai falar, nós trabalhamos, né, para não ser pesado para vocês vão ver que a gente vai ler sobre isso. Então, queridos, por que eu fiz isso? Porque o nosso comportamento dentro do Evangelho precisa ser pautado nisso também, tá? Eu não posso, né, servir você, né, no intuito de agradar você, bajular você, meramente por uma ganância, por aquilo que você pode fazer por mim, ou eu posso me aproveitar de você. Não, eu tenho que fazer justamente porque eu tenho uma integridade diante de Deus. Então, seja você paupérrimo, pobre ou milionário, né, eu devo servir a você, né, de igual forma, né, sabendo que é Cristo que me aprovou, tá? E que seja assim também na sua vida, tá bom? Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então aqui ele reforça, né, aquilo que eu já disse, né, que eles não foram peso, e não era essa a ideia deles serem peso, ainda que sim, eles precisavam de ajuda, sempre precisaram, né, de Deus, e Deus sempre vai usar pessoas para isso, tá? E eles reforçam a ideia que da maneira santa, né, que eles viviam, justa e irrepreensível, né? E o verso, eu acho que é o 11, diz assim, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, tá? Exortando, consolando, dando testemunho. Queridos, às vezes a gente tem a ideia errada, porque às vezes nós temos a imagem de como os nossos pais nos trataram, de como nós tratamos nossos filhos, que às vezes está bem distorcido, né, da ideia original de como Deus gostaria que nós pais tratássemos nossos filhos. Porque Deus sempre é um Deus que disciplina, e nós temos dificuldade para disciplinar. Porque foi nos pregado que os nossos pais eram muito duros, eram muito bravos, eram muito maus, né? Nossos pais nos batiam. Irmãos, né, quando você senta lá com o seu vovô, com a sua vovó, realmente eles eram assim, firmes. Né? Se você conversa lá com seus avós, eles eram firmes, eles eram... era diferente de hoje, mas não é que eles não era uma maldade, queridos, era uma retidão. Você lembra como eles eram honestos? Aquela coisa, o que é meu, o que é seu, né? Eles, sim, se eles vissem o filho mexendo em alguma coisa que não era deles, que era do vizinho, eles quebravam de pau, sim, mas era assim, era uma correção, era uma disciplina, não era uma maldade. Tá? E para muitos pegar, meu Deus, mas que homem mau, bateu no filho. Hoje em dia, então, os direitos humanos, capaz de botar preso um homem desse, bateu no filho, porque foi mexendo no que era do vizinho. Mas entenda que é uma disciplina, né? Para que não faça aquilo, que aquilo é errado, né? Às vezes até para provocar assim, uma marca na vida do filho, para que o filho não faça mais aquilo. Mas se perdeu muita coisa. E aqui ele fala, pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos. Ou seja, ele está dizendo... Muitas vezes somos duros com vocês. É isso que ele está querendo dizer, tá? Exortando, às vezes consolando, tá? Dando testemunho, ou seja, mostrando para vocês com a nossa própria vida, tá? Para que vocês, olha só, vivam de maneira digna de Deus. É isso que hoje falta, pastor, porque muitas pessoas estão vivendo, mas não de maneira digna de Deus, né? Porque se é isso que o pastor Alex falou, essa cultura de disciplina que é bíblica, gente, que isso
né, vocês que têm mais idade, assim como nós, sabemos como os nossos pais nos repreendiam, né? E quanto isso fez bem para nós hoje. Fez muito bem. Então, assim, hoje em dia, ninguém mais aceita disciplina de nada, né? Muito menos a de Deus. Porque se Deus disciplinar, nossa, puxa, Deus está sendo mal, Deus está sendo isso, Deus está sendo aquilo. Por que que nada dá certo para mim? Isso é uma maneira de você se queixar. O pai e a mãe não têm mais autoridade sobre os filhos. Não tem mais autoridade. E essa geração que está se levantando isso é uma sem rebeldia, disciplina, é uma rebeldia. Porque assim, gente, a própria palavra, uma vez eu já falei sobre isso, a própria palavra diz que o pai corrige ao filho que ama. Então, isso fala de paternidade. Uma vez que eu não sou corrigido, então talvez eu não seja filho. Então, essa geração que está se levantando sem correção, aquela assim, não pode corrigir, não pode dar uma varadinha, não pode disciplinar. Então, é uma geração de bastardos, porque o único que não tem correção são filhos bastardos. Você sabe o que aconteceu uma coisa ontem? Então, eles crescem sobre um espírito de bastardia, gente. Isso é terrível. Me permita uma brecha aqui, só para fazer uma ilustração, mas algo real até que aconteceu ontem, pastor, na igreja ontem. Uma família da igreja, um dos filhos, né, estava indo em outra igreja, né, porque diz que não tem amigos na igreja local ali, tá? E a família compartilhou aquilo como quem diz assim, é melhor que esteja indo lá na outra igreja do que não querer vir aqui, nesta igreja. Se você for ver, parece ser uma coisa boa. Queridos, mas será que está indo na outra igreja porque realmente está apaixonado por Jesus? É justamente para não estar debaixo dos olhos dos pais, dos tutores, tá dando uma desperto. Gente, acorda, tá dando uma desperto, porque estando ali, tá debaixo dos olhos dos pais, não consegue fazer coisa errada. Lá, ninguém tá vendo, tá? De passa um tempo, se desvia de lá também. É assim. A história não muda, tá? Então não é porque, tá? Daí o que acontece? Mas os pais, né? Porque já não tem autoridade, né? E porque já tem às vezes muita culpa, porque tem muito sentimento de culpa, fala, não, é melhor que esteja. Não, o que tem que fazer? Filho, até que você esteja debaixo do nosso teto, você vai estar onde papai e mamãe acha que você tem que estar, que é com papai e mamãe, onde o papai e mamãe está. Não é na igreja A, na igreja B, onde o papai e mamãe está, porque papai e mamãe é a sua igreja. Papai e mamãe está aqui, você tem que estar aqui. Ah, mas eu não tenho amiguinhos, mas você tem papai e mamãe, e é papai e mamãe que te protege. Pronto, querido. Exatamente. É assim, tá? Mas vai ficar de bico. Fique de bico. Só que amanhã ou depois eles vão te agradecer. Sabe por quê? Amanhã ou depois, se você não fizer isso, amanhã ou depois, eles vão estar perdidos no mundo, tá? Com as suas vidas destroçadas, e vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, aonde eu errei? E vocês não vão saber onde errou. Eu dou um exemplo aqui de casa, né? Nosso filho tem quase 18 anos. Ele trabalha, ele tem o dinheiro dele, tá? Mas aqui em casa ele presta contas até de R$1 que ele gasta. Por quê? É meu dever ensinar ele a lidar com o dinheiro. Então eu digo assim, eu falei assim, enquanto ele estiver aqui debaixo da nossa bênção, da nossa autoridade, da paternidade do pastor Alex, ele tem regras aqui. E olha que eu falei assim, ele é um baita homem já namora, né, tudo. E de vez em quando ele quer dar umas, né, eu falo negativo. E tem mais. E mesmo que faça 18, 19, enquanto estiver embaixo do meu teto, eu sustentando, tá? E vou pensar depois que estiver casado na tua casa, se eu ainda vou deixar você fazer o que você quer, né? Porque eu sou teu pai, né? Eu não te achei no lixo, eu digo assim, Deus me deu você para mim ser o teu tutor, o teu mentor, né? Eu vou ter que prestar conta, então, e é assim, e você vai ser assim com seus filhos também. Queridos, você pensa que isso na hora chateia eles, aborrece. Mas você pensa que isso não gera um senso de proteção neles? Com certeza, gente, você não faz ideia. Eu tenho um pai cuidando de mim, eu tenho uma mãe cuidando de mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tive o meu pai. Eu perdi o meu pai com 12 anos. Deus teve que colocar uma esposa forte do meu lado, que me ensinou muita coisa, e me ensina, mas mesmo assim eu sou falho em muita coisa, tem muita coisa que ela que me ensina, ela que diz para mim, você tem que ser mais firme aqui, mais firme ali, né? Você é muito condescendente aqui, e não é ela me criticando não, ela está me ensinando, porque eu não tive, né? Então assim, ainda eu sou muito falho,
nisso. E que, gente, olha só, eu não tenho vergonha de reconhecer isso, tá? Mas eu estou aprendendo, devagarzinho, mas estou, às vezes bem devagarzinho, mas estou, tá? Então, assim, sempre há tempo para você aprender. Que nessa manhã fique essa permissão de Deus para você aprender, seja você papai ou você mamãe, E tá lembrando bom? que nós estamos falando isso em cima do versículo 11, que diz: tratemos cada um como um pai trata o seu filho. Isso aí. Né? Se a gente for ver, nós temos que ver naquela perspectiva, né, pastor? Porque se olhar hoje, vocês dizem, como o pai trata o filho hoje, assim, não, ó, deixa brincar, deixa pegar, não, deixa que faça, livre, né? É interessante, gente, que existe um negócio demoníaco que foi criado agora, me desculpe eu falar aqui, é livre demanda. Livre demanda, né, da mamar, coisa assim. Gente, que é isso? O negócio quer dizer, imagine como que essa criança vai ser criada. Sim. Livre demanda. Tipo assim, se ela quer Deixa dar, fazer o que se quiser. ela quer dar, se ela quer dar. Você entende o que isso vai ser criado no consciente dela? Daí quando Deus diz não, porque Deus fala muito revolta não contra pra nós, Deus. você revolta contra Deus. Deus fala mais não para nós que sim. Gente, esse negócio de livre demanda, já no Nezinho, é uma cultura diabólica. Põe isso na sua cabeça, estuda sobre isso. Estuda sobre isso, porque tá culturando a criança assim, não. Ela nunca vai querer ouvir não. Escuta profeta, hein, gente? Escuta profeta. Ela nunca vai querer ouvir não, porque senão é livre demanda. Quis mamar, dá mamar. E você que é mãe sabe que se você fosse dar mamar toda hora que o seu filho quer, você não sai com ele do peito. Então são crianças que se tornam inseguras, crescem inseguras, egoístas, não sabem dividir e nunca vão saber ouvir um não, principalmente de Deus, porque vai achar que Deus tem que dar tudo. Então se torna... É muito sério isso, gente. Muito sério isso. Mas vamos lá. Tá bom? Meu Deus. De arrepiar, né, gente? De arrepiar. Tá? Daí ele diz aqui, versículo 13, né? Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios. E estes, vamos virar minha Bíblia aqui, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Então, queridos, né, Paulo agradece, né, pelo fato de eles receberem a mensagem, né, não como vinda de homens, mas como vinda de Deus, tá? E também no versículo 14 ele fala assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo. Você lembra lá no capítulo anterior? Ontem nós falamos sobre modelo, né? Ser então modelo. Aqui ele está dizendo, vocês se tornaram, então glórias a Deus por isso. Ele fala, inclusive nos sofrimentos, porque vocês também foram perseguidos pelos judeus, que na época eles perseguiam tanto os apóstolos como quem estava se convertendo ao cristianismo, né, por estar sendo pregado aos gentios, né, o cristianismo. Então havia toda uma perseguição, mas eles se mantinham fortes, como um modelo, um imitador de Cristo. Eles estavam ali, assim como Cristo foi perseguido, morto, né, através de muito sofrimento, mas não voltou para trás, foi até a morte de cruz. Eles também estavam aqui firmes. Então Paulo está ressaltando isso e encerra no verso 17, né, em diante, né, falando assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês. E daí justamente ele falou assim: olha, nós estamos impedidos de ir, tentamos ir, Satanás nos impediu por algumas vezes, tá? Mas, né, ele fala, porém, né, pois perante o Senhor Jesus na minha vinda, não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. No versículo 10, deixa eu ler de novo. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus
na nossa vinda. 19 o versículo, né? É que eu tô Esse sem 19. eu tô sem meu óculos, gente. Gente, meu óculos sumiu. Eu não sei se a pastora sumiu com ele ou eu perdi. Não. Então agora eu tô tendo que ler de longe, assim, ó, e eu não consigo enxergar direito, né? Mas enfim, então é isso, o 19, gente. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda, né? Não são vocês? Vocês são a nossa coroa. De fato, vocês são a coroa, né? É a nossa glória e a nossa alegria. Queridos, vocês também são a nossa alegria e hoje nós nos despedimos de vocês, desejando a todos vocês um excelente dia na presença do Exatamente. Senhor. Lembrando a vocês do nosso encontro às 15 horas e quem não puder, né, pode depois